você está anotando, você costuma anotar as ministrações no seu caderninho? Gostaria de compartilhar nessa noite uma palavra que está no livro de Marcos, né? O título da mensagem é: quem vocês dizem que sou? Quem vocês dizem que eu sou? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 8. Nós vamos ler aqui quando os discípulos declaram a sua fé. Marcos 8. Nós vamos ler do 27 ao 29. Se você reage a essa mensagem, se você ainda não compartilhou o link desse culto com seus amigos, faça isso nesse momento enquanto nós nos preparamos aqui para abrir a palavra. Aquela pessoa que Deus tem tocado no seu coração, que talvez você tenha deixado, depois eu mando. Aproveite esse momento para encaminhar o link do Facebook para algum amigo. Faça isso agora. Então, abra sua palavra em Marcos, abra a Bíblia em Marcos, leremos Marcos 8, do 27 ao 29. Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. Então, nessa noite, nós vamos saber um pouco mais sobre quem Jesus é. E nos dias de Jesus, muitas pessoas diziam que tinham muitas opiniões a respeito de quem Jesus era. Como nós lemos aqui, alguns pensavam que ele era João Batista, outros que ele poderia ter a unção ali de Elias, ou que ele fosse um profeta. Não é muito diferente dos dias de hoje. Muitas pessoas hoje, as pessoas têm muitas opiniões a respeito de quem Jesus é. Não é muito diferente daquele tempo, não é verdade? E vocês sabem que alguns dias, se você nos acompanha pelo seu Facebook, você deve ter visto na sua linha do tempo, pessoas perguntando quem você diz, perguntando se alguém me dissesse, quem você pode dizer que eu, Simone, sou, né? E aí o que as pessoas diziam? Descreviam qualidades, né? Características suas, de quem você é. Talvez, se eu perguntasse para você, quem a Simone é, você me diria: a Simone é a esposa do Juliano, na verdade. Talvez você dissesse: a Simone é a pastora Simone. Para quem me conhece da escola, das crianças diriam assim: aquela é a mãe do Benjamin e do Isaac, não é? Mas para quem me conhece lá do meu trabalho, meus aluninhos, eles diriam assim, os alunos que frequentam a biblioteca, né? Eles diriam: aquela lá é a tia da biblioteca, na verdade. E talvez os meus pais, eles diriam assim: a Simone é minha quarta filha, a filha que nunca me deu trabalho. Será que isso é verdade? Acho que não, né? Acho que eu dei muito trabalho para minha mãe, que está me acompanhando agora, graças a Deus, né? O fato é que quanto mais perto de nós, mais a pessoa tem características nossas que ela pode descrever. E quanto mais longe, mais sujeita a algum ponto da pessoa é que nós ficamos, na verdade. Cada pessoa nos descreve com base na forma de olhar que ela tem sobre nós. Então, no contato mais próximo, quanto mais próximo, mais detalhes ela pode descrever. Se eu pedisse para você nessa noite descrever quem Jesus é para você, se Jesus colocasse uma caixinha de pergunta lá na rede social, já pensou? E ele te dissesse assim: quem é Jesus para você? Como é que você descreveria Jesus? Pense sobre isso. Como você descreveria ele? Talvez a primeira imagem de Jesus que vem à sua mente seja de um bebezinho em uma manjedoura. Será que talvez essa seja a imagem que vem na sua mente? Para algumas pessoas, Jesus lembra um carpinteiro. Uma imagem de um carpinteiro. Para outras pessoas, talvez quando você pensa em Jesus, você já se lembre daquela imagem de Jesus em uma cruz, preso em uma cruz. Talvez essa seja a imagem que você tenha de Jesus. Alguns veem Jesus como
uma pessoa que deixou muitos ensinamentos, um líder que influenciou uma geração até que chegasse nos dias de hoje, mas somente alguém com boas ideias. Outras pessoas veem Jesus como uma figura amável, que protege os injustiçados, os pecadores, que se assenta na mesa desses pecadores, mas que também não se importa se eles continuam em comportamentos destrutivos. Talvez você enxergue Jesus assim, como aquele que te aceita como você é, mas que não se importa se aquilo que você faz prejudica a sua vida. O fato é que muitas pessoas enxergam Jesus olhando apenas para uma característica de Jesus, como aquele exemplo que eu dei. Umas pessoas talvez olhem para mim como a mãe do Isaac e do Benjamim e conheçam apenas isso de mim. Muitas pessoas talvez olhem Jesus, não olhem nem por essas maneiras que eu disse, mas talvez até criem um Jesus à sua maneira. Eu tenho visto que muitas vezes quando algum cristão posta alguma coisa em uma rede social, alguém se ofende e diz, o meu Jesus, ele não é assim. O meu Jesus não é assim. É diferente desse que você está falando. Muitos criam um Jesus à sua maneira. Como um self-service, sabe? Que escolhe aquilo que agrada em Jesus. E você? Quem você diz que Jesus é para você? Nessa noite eu gostaria de falar um pouco mais sobre como algumas pessoas viam Jesus. Em Marcos 8, Jesus e seus discípulos, eles estavam a caminho da Cesareia de Filipe. Eles estavam indo para essa região. Já há algum tempo, esses homens, eles caminhavam com Jesus. Esses homens tinham visto muitos sinais que Jesus havia feito. Viram Jesus curar cegos, viram Jesus multiplicar pães e peixes, expulsar demônios, acalmar a tempestade. Foram instruídos por ele, não é verdade? Esses discípulos andavam com Jesus, mas a multidão também viu muitos milagres. A multidão viu Jesus multiplicar peixes. Inclusive, quando eu perguntei para o Benjamim, filho, quem é Jesus para você? A primeira coisa que veio para o Benjamim, a imagem de Jesus foi, ele multiplicou o pão e os peixinhos e deu para as pessoas. Então, a multidão também viu Jesus fazendo isso, multiplicando pães. E Jesus pergunta, o que essa multidão tem dito sobre mim? Alguns diziam que Jesus era João Batista, como nós lemos. Outros que era Elias. E outros que era alguns dos profetas. Jeremias, talvez. E João, como nós sabemos, foi aquele que anunciou a vinda de Jesus. João batizou Jesus. E João foi um grande profeta. E Elias também. Elias foi um grande homem de Deus. Pela maneira que Jesus vivia e os ensinamentos dele, os fariseus também tinham opinião a respeito de Jesus. Os fariseus pensavam que Jesus era um agitador, vejam só. Era alguém que vinha quebrar as regras, quebrar a lei, descumprir os costumes da religião. Estes homens, fariseus, escribas, eles viam aquilo que Jesus fazia e se ofendiam, porque achavam que ele estava desrespeitando as leis. Porque Jesus curou pessoas no sábado, e o sábado era sagrado para eles. Jesus colheu espigas de milho nos campos, e isso era como descumprir a religião, desobedecer um mandamento, que era descansar no sábado. Eles se ofendiam, como muitos hoje se ofendem com aquilo que Jesus disse. A respeito daquilo que Jesus diz, muitos se ofendem ainda com a mensagem de Jesus. Mas Jesus não veio para criar uma nova religião. Ele também não veio para dizer que se a gente cumprir regrinhas e rituais, nós seremos salvos. Ele também não veio dizer que a nossa salvação é pelo nosso mérito. Jesus não veio para isso. Ele não veio para dizer que a salvação é pelo nosso mérito, mas é por graça. Jesus, ele veio para nos reconciliar com o nosso Pai e para reparar o relacionamento interrompido pelo pecado. Jesus veio para isso, para nos reconciliar com o Pai. Ele veio para nos trazer vida e para que nós sejamos os seus imitadores, para que tenhamos Ele como parâmetro para a nossa vida. Foi para isso que Jesus veio. Só um minutinho que eu vou tomar água.
Por diversas vezes, Jesus confrontou e também revelou a hipocrisia na vida dos fariseus. E a mensagem de Cristo continua a mesma hoje. É a mesma mensagem hoje. A mensagem de Cristo continua a mesma. Acho que a gente estava tendo alguns problemas técnicos aqui, né? Mas está tudo certo? Tudo certo. A mensagem de Jesus continua a mesma. Ele veio para nos reconciliar com o nosso Pai. Reparar o relacionamento interrompido, como eu disse antes. Ele veio para nos trazer vida e para que nós sejamos imitadores dele. Para que nós tenhamos ele como modelo. Por diversas vezes, Jesus confrontou e revelou a hipocrisia dos fariseus. E a mensagem de Cristo continua a mesma. É a mesma de 2000 anos atrás. É a mesma hoje porque a palavra dele não mudou. Os fariseus, eles pregavam uma coisa e viviam outra. E Jesus, quando compara a fé dos fariseus, os compara a sepulcros caiados. Sepulcro era onde se colocavam os mortos, né? Era um lugar onde se colocavam os mortos. E por fora poderia até ser bonito e adornado, como os túmulos hoje, que por fora são com mármore, com flores. Mas por dentro, não tem nada de bonito, na verdade, dentro de um túmulo. Lá, quando Jesus compara com sepulcros caiados, diz que por dentro, por fora estava bonito, mas por dentro só a morte. Já morreu, e era assim que se comparava os fariseus. Jesus diz que aquele que expressa a sua fé de forma externa, mas não vive, é como um sepulcro caiado. Por isso a palavra dele ofende tanto e continua ofendendo hoje. Os fariseus viam Jesus como uma afronta, como alguém que precisava ser parado. Era assim que os fariseus o via. E Zaqueu, vocês se lembram de Zaqueu? Zaqueu, quando recebeu Jesus em sua casa para uma refeição, após conversar com ele, viu que era alguém que não o rejeitou. Olha como Zaqueu vê Jesus, como aquele que não rejeita. E depois de ter esse tempo de refeição com Jesus, Zaqueu olha para a sua vida e Zaqueu teve a vida transformada depois daquela conversa. Tanto que após aquela refeição ele diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais aqueles a quem eu tenha extorquido. Zaqueu viu Jesus como alguém que não olhava para o seu passado e o chamava pelo nome. É da mesma maneira que Jesus nos vê hoje. Jesus viu o passado de Zaqueu, mas o passado não foi impedimento para que ele tivesse um encontro com esse homem. Assim, da mesma maneira, Jesus olha para a nossa vida. Jesus sabe o quanto nós falhamos, o quanto nós pecamos, o quanto talvez nós tenhamos tropeçado nessa caminhada. Mas o Senhor deseja ter um encontro conosco. A palavra dele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura e que as coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Zaqueu vê Jesus como alguém que perdoa o seu passado, que ele chama pelo nome. Agora nós vamos falar da mulher samaritana. Quem se lembra daquela mulher que estava tirando água do poço ao meio-dia? Aquela mulher retirava a água do poço nesse horário, porque ela era uma mulher desprezada em sua comunidade. Mas teve um encontro poderoso com Jesus. Quando ela encontrou Jesus naquele poço, Jesus também sabia o seu passado. Jesus sabia que ela era uma mulher que teve muitos maridos. E por conta disso ela estava naquele poço, naquele horário. Porque a sociedade não olhava ela com bons olhos. Mas Jesus oferece a ela muito mais do que aquela água. Jesus oferece a água viva que era nele. Jesus oferece a ela a fonte da água viva que era nele, era uma vida diferente. E quando aquela mulher tem esse encontro poderoso com Jesus, e ela vai contar para a comunidade dela com quem ela se encontrou, ela se pergunta: será que ele é o Filho de Deus? Então veja, Zaqueu viu Jesus como alguém misericordioso. Os fariseus viam Jesus como um revolucionário que quebrava as regras, alguém que precisava ser parado. E essa mulher se questionou: será que ele é o Filho de Deus? Em João 11:33 ao 34, nós vemos aqui a história de Jesus com seus amigos, Marta, Maria e Lázaro.
Lázaro estava muito doente e as irmãs, amigas de Jesus, pedem para chamar Jesus, porque elas sabiam que ele poderia resolver aquela situação. E no versículo 33 ao 34, Jesus chega ao povoado onde seus amigos moravam, Marta, Maria e Lázaro. E após encontrar sua amiga Maria chorando, e todo o povo com ela, a Bíblia diz que ele sentiu uma profunda indignação e uma grande angústia. Ele diz: onde vocês o colocaram? Eles responderam: Senhor, venha e veja. E Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele amava. Jesus ressuscitou Lázaro naquela ocasião. Marta, Maria e Lázaro viam um Jesus que era amigo e que fazia milagres, que era um amigo que se senta à mesa, que sorri junto e que também chora junto. Nós podemos aprender com Jesus a sermos amigos, porque é isso que um verdadeiro amigo faz. Com Jesus nós aprendemos que, como amigos, nós seguramos em momentos difíceis a mão do nosso amigo. Em momentos de alegria, nós nos regozijamos e festejamos. Nós vemos a seguir na Bíblia, depois desse encontro com Lázaro, em que ele é ressuscitado, Jesus visita novamente essa casa e eles têm um momento de celebração e um jantar. Um verdadeiro amigo como Jesus, ele sorri, ele chora junto, ele se compadece das dores. Essas pessoas viam Jesus como um amigo. Pedro e os discípulos que caminharam bem próximos de Jesus, deixaram de viver pescando, fazendo redes. Alguns eram cobradores de impostos. Para eles, Jesus era um mestre, porque ele ensinava grandes coisas. Quando Jesus pergunta a eles, quem eles acham que ele é? A resposta é rápida. Pedro responde: tu és o Cristo. Nós vemos essa afirmação em Mateus 16. Aqui em Marcos 8, Pedro diz: o Senhor é o Cristo. Lá em Mateus ele completa: o Filho do Deus vivo. Quem caminha próximo de Jesus não enxerga apenas uma característica do caráter dele, enxerga o todo. Ele é o Cristo, ele é o amigo, ele é aquele que chora junto, aquele que se alegra, aquele que tem misericórdia, aquele que faz milagres. Jesus é tudo isso. Essas são algumas formas em que Jesus se apresentou a essas e tantas pessoas. Apesar de todos os sinais, milagres, curas, ensinamentos, demonstrações da grandiosidade de Jesus, tanto aquele povo ainda pensava que ele era um profeta apenas. Muitos ainda hoje continuam indiferentes a Jesus, como uma pequena imagem dele, como uma pequena parte daquela revelada do caráter de Jesus, seja porque não o conhece ou porque simplesmente quer ficar indiferente a tudo isso que nós falamos hoje, mas que também encontramos na palavra dele. E Jesus, em Lucas 7, do 31 ao 35, se você está anotando, Lucas 7, 31 ao 35. Lá em Lucas 7, Jesus, reunido com seus discípulos, ele diz o seguinte, Lucas 7, 31 ao 35. Assim, a que posso comparar o povo dessa geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça e queixam-se aos seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, ele não costumava comer e nem beber em público. E vocês disseram: está possuído por um demônio. O Filho do Homem, por sua vez, ele come e bebe. E vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por aqueles que a seguem. Isso é o que Jesus diz lá em Lucas 7. Jesus compara aquela geração que, apesar de ter visto tantos sinais de João Batista como profeta, insistiram em colocar empecilhos para não obedecer. E a mensagem de João Batista era uma mensagem de confronto.
João Batista dizia: arrependam-se dos seus pecados e mude de vida. E o povo, porque não queria se posicionar e ter uma mudança radical na sua vida, preferiu colocar defeitos, inventar desculpas, para não olhar para si mesmo, para não olhar que precisava de mudança. Muitos hoje permanecem indiferentes ao Senhor, porque não desejam mudar de fato as suas vidas. Muitos querem o Jesus que abençoa, fazem campanha, querem aquele Jesus que vai te dar um carro novo, né? Há uns dias atrás eu vi alguém que disse: as pessoas muitas vezes pensam que Jesus morreu na cruz, não para te salvar, mas para te dar um carro novo. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim. Querem o Jesus que abençoa, mas não o Jesus que exorta. Outros querem o Jesus que não julga, aquele que não julga os seus pecados, mas não querem aquele que diz: vá e não peques mais. Outros querem o Jesus que multiplica a semente, mas que também não semeia. Outros querem Jesus em suas vidas, mas não querem entregar a vida por completo a Jesus. Muitos outros querem Jesus apenas no domingo, como quem cumpre uma tabela, mas nos outros dias da semana vivem à sua maneira. Jesus olhava com misericórdia. Jesus, ele queria um relacionamento íntimo, como amigos. Mas a mensagem de Jesus, ela também não mudou. Como eu disse, ele veio para restaurar o nosso relacionamento com o nosso Pai. Veio como homem, se assentou com os pecadores, foi açoitado, perseguido, foi ferido, foi humilhado, por amor a mim e a você. O castigo que estava sobre nós veio sobre ele, para que nós possamos ter uma vida livre nele, completa nele e feliz nele. Então eu te pergunto nessa noite, porque muitas vezes nós insistimos em ser como crianças da praça, que são indiferentes a tudo isso, e fingimos que não escutamos aquilo que o Senhor está dizendo. Jesus é o nosso amigo, Jesus é o bom pastor, Jesus é o advogado fiel, é intercessor, mas haverá um dia, meus irmãos, haverá um dia que ele também será o justo juiz. Em Atos 17:31, a palavra do Senhor nos traz um alerta. A palavra de Deus nos adverte em Atos 17:31. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Aqui, quem estabeleceu um dia para julgar o mundo foi Deus, e quem julgará esse mundo é Jesus. Hoje o Senhor Jesus é o nosso advogado fiel, mas haverá um dia que ele será um justo juiz e nos julgará com justiça. Não fique indiferente a tudo isso que Jesus tem dito, ao que o Espírito Santo tem ministrado no seu coração. Talvez até hoje você tenha escolhido criar um Jesus à sua maneira. Talvez até hoje você ainda esteja indiferente a tudo aquilo que o Senhor tem escrito na sua palavra. Talvez você tenha escolhido olhar só por um lado de Jesus, uma característica de Jesus. Só aquilo que te agrada, que não confronta os seus erros, que te deixa confortável naquilo que até mesmo você sabe que se Jesus estivesse do seu lado, sentado na sua mesa, você não faria, você teria vergonha. Mas eu quero te dizer hoje, minha irmã e meu irmão que nos acompanham, a fonte fiel de quem ele é, não só uma parte dele, está na palavra de Deus, na sua Bíblia. Nela você vai encontrar todas as características de Jesus. E essa Bíblia é o nosso manual e também é aquilo que deve nortear a minha vida e a sua. Ela é o nosso padrão. Jesus é o nosso modelo. Não são pessoas, não são nem líderes, porque nós somos seres humanos e estamos infelizmente suscetíveis à falha, mas o Senhor é aquele que não falha. O caráter do Senhor é o mesmo, de Jesus é o mesmo, ele permanece fiel, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Jesus garante em João 6,37, talvez
Depois de dizer isso, você se pergunte, mas eu tenho sentido indiferente em relação a Jesus. Muitas vezes eu deixei de viver aquilo que ele tem falado, mas ele garante em João 6,37 que aqueles que vão até ele jamais o rejeitará. O Senhor não rejeita. O Senhor não rejeita um coração quebrantado. O Senhor não rejeita aquele que busca de todo o coração e de toda a sua alma. Se queremos ver quem ele é e se nós queremos experimentar esse Jesus por completo, não só uma parte de Jesus, vamos até ele, buscaremos ele de todo o coração a partir de hoje. Não importa a vida que nós levamos até aqui, não importa a vida que você levou até aqui nesta noite, ao ouvir essa palavra, o que importa é a sua decisão hoje diante do Senhor. O Senhor te chama para um relacionamento íntimo como amigo. O Senhor te chama. Ele quer curar as feridas do seu coração. O Senhor quer restaurar as dores da sua alma. O Senhor deseja que você, assim como aquela mulher samaritana, tenha uma vida nova e numa fonte que não se seca, que é nele, uma fonte inesgotável de vida. Eu gostaria que você, nessa noite, se você pode, se coloque de pé. Se você puder rir na sua casa, se essa palavra de alguma maneira tocou no seu coração, se há algo na sua vida que você ainda não deixou com que Jesus tocasse, talvez você ainda não conheça todas as características de Jesus, talvez você tenha a única memória que você tem, o único Cristo que vem à sua imagem, seja aquele Jesus que está no céu e que talvez não escuta as suas orações. Talvez se a sua imagem de Jesus seja aquele que morreu e ressuscitou, mas que você não pode se aproximar. Nessa noite eu gostaria de ler com vocês algo que tem tocado profundamente no meu coração. E é uma letra de uma canção. A banda Morada fez uma música que diz que Ele é. E essas são algumas das características de Jesus que eu gostaria que você soubesse. Se você ainda não sabe, se você talvez tenha apresentado um Jesus por uma maneira só, mas o todo de Jesus, tudo aquilo que Jesus é. A letra da canção diz que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o advogado fiel, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o bom pastor, Ele é o bispo das nossas almas, Ele é o juiz, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é a cabeça da igreja, Ele é o mestre, Ele é a testemunha fiel e verdadeira, Ele é a rocha, Ele é o sumo sacerdote, Ele é a porta, Ele é a porta aberta, a porta fechada, Ele é a tempestade, Ele é o vento forte, Ele é a chuva forte, Ele é tudo em todos, Ele é a água viva, Ele é o pão da vida, Ele é o alfa e o ômega, Ele é a videira verdadeira, Ele é o Messias, Ele é santo, Ele é o mediador, Ele é o amado e mais belo entre milhares, Ele é o carpinteiro e o bom pastor, Ele é a luz do mundo, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o verbo, Ele é a pedra angular, Ele é o salvador, Ele é o servo, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o todo-poderoso, Ele é o Pai eterno, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o eu sou, Ele é o príncipe da paz, Ele é o noivo, Ele é o unigênito, Ele é maravilhoso, Ele é Emanuel, Ele é Filho de Deus, Ele é a aurora da manhã, Ele é o dia, Ele é o amém, Ele é o rei dos judeus, Ele é o profeta, Ele é o redentor e a âncora, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas somente um Deus quis ser menino, e Ele se fez servo de todos os irmãos, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, mas o Pai deu um nome que é acima de todos os nomes, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará
confessará que Ele é. Nessa noite, meu irmão e minha irmã, se você se sente triste, se você está chorando, se você se sente abatido, desprezado, Ele é o Consolador. Se você precisa de cura para você ou para alguém que você conhece, Ele é o médico dos médicos. Se você hoje se sente rejeitado, se Ele te chama pelo nome, se hoje você se sente injustiçado, Ele é a sua justiça. Se você se sente afligido pelas preocupações desse tempo, Ele te diz: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus se compadece daqueles que estão perdidos. Jesus é um amigo fiel. Jesus se alegra com os que se alegram. Nessa noite eu pergunto a você: quem Jesus é para você? Eu gostaria de orar. Senhor Deus amado, Pai querido, eu oro nessa noite, Senhor, para que venha uma revelação completa de quem o Senhor é. Deus, que nós possamos não mais te enxergar uma face de Jesus, mas enxergar o Senhor por completo, Deus. Senhor, visita cada casa nessa noite, cada lar, ó Deus. Senhor, que o Senhor venha de encontro a cada necessidade do nosso coração. Reescreva uma história, Deus, para cada vida, Senhor. Senhor, que nós possamos tomar uma posição diante do Senhor, uma decisão de te seguir por completo. Que nós possamos, assim como Pedro, declarar com a certeza de que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Deus, e que nós possamos viver a cada dia sabendo que o Senhor é um Deus que nos ama, que o Senhor deu a vida por amor a nós, que nós possamos entender e crer vivendo, Senhor. Vivemos pela graça, não é por mérito algum, Deus, mas porque o Senhor é fiel e misericordioso. Deus, eu abençoo a vida de cada um que nos acompanha nessa noite. Que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a graça permaneçam em nós hoje e sempre.